Série técnica. O Brasil apresenta potencial de crescimento na cultura do gergelim. Demanda é alta pelo grão, hein? Hoje a gente confere o segundo episódio dessa prosa com a especialista da Embrapa. Mas antes quero convidar a você a fazer parte do nosso canal youtube.com/Paracatu Rural. A nossa meta é chegar a 100 mil inscritos e eu conto com você. Hoje nós vamos dar então continuidade à nossa série especial sobre o gergelim. Recapitulando, no último episódio, o primeiro, nós falamos sobre o grão como alternativa para a diversificação da lavoura, além do clima e relevo nos quais ele mais se adapta. Nesse episódio de hoje, a chefe adjunta do Centro de Pesquisa da Embrapa, Nair Helena Castro Arriel, fala sobre os motivos que levaram à expansão do cultivo do gergelim no Brasil e o potencial que o mesmo possui diante da demanda mundial, que cresce cada vez mais. É importante a gente destacar onde o gergelim é plantado mundialmente, né? E hoje a situação do Brasil em termos de área plantada. E por que expandiu tanto, né? Que eu vou falar, há 5 anos atrás nós tínhamos tanto, e hoje nós temos uma estimativa de tanto. Tá? Ok. Bom, estamos então conversando com a pesquisadora, engenheira agrônoma, Nair Helena, da Embrapa, que está trazendo informações importantes para a gente aqui sobre a cultura do gergelim. Nair, como que tem acontecido a produção de gergelim nos últimos anos no Brasil e também a nível mundial? Olá, Francis. O gergelim é uma cultura originária dos continentes asiáticos e africanos. Então, nos países da África e Ásia, onde nós temos as maiores áreas plantadas. Hoje, no mundo, mais de 70 países cultivam o gergelim. São pequenas áreas, obviamente, no mundo todo, em torno de 7 milhões de hectares são cultivados com a cultura de gergelim, produzindo mais de 6 milhões de toneladas de grãos de gergelim. O Brasil, ao longo dos anos, ele sempre foi um pequeno produtor. Então, para que você possa ter uma ideia, lá por 2015, 2018, nós plantávamos apenas em torno de 2010, por exemplo, 16 mil hectares. 2015, nós estávamos por volta de 25 mil hectares, 50 mil hectares logo em seguida, e hoje nós estamos plantando aproximadamente 300 mil hectares de gergelim no Brasil. Então, essa expansão de área se deu justamente por conta do mercado promissor para o gergelim, por conta de ser uma opção de cultivo rentável em áreas de safrinha, pós-soja, e no Brasil, os principais estados produtores são Mato Grosso, o Pará, hoje está despontando, praticamente quase chegando perto de Mato Grosso. Nos últimos anos, Mato Grosso sempre deteve 90% da área plantada, na região de Canarana, todo o seu entorno, mais de 95% da produção do gergelim, da produção de cultivo comercial do gergelim esteve nessa área. E hoje, justamente por essas características de opção de cultivo, de mercado, abertura de mercado para o gergelim, tem crescido anualmente em torno de 10% a 15% ao ano, né? Aí a nossa área plantada de 2019 a agora 2023, nós expandimos aproximadamente 600%, ou seja, 6 vezes a área cultivada que nós tínhamos. Então, isso é muito em função da potencialidade da cultura, né? Um comparativo que nós podemos fazer sobre essa expansão e até onde podemos chegar com o gergelim, no país como o Brasil, que tem uma dimensão continental. Se nós imaginarmos hoje o cultivo da soja, que no país gera em torno de 40 milhões de hectares, se nós plantarmos 10% apenas da área plantada com soja e como cultivo de safrinha, nós iremos alcançar o patamar dos maiores produtores de gergelim, como Sudão, como Índia, Etiópia, China, Tanzânia, Mianmar, são os principais países produtores e exportadores de gergelim e área plantada do gergelim. Tá? Então, nós podemos chegar a esse patamar. E, por exemplo, há 10 anos atrás, nós estávamos em 30º lugar em termos de área plantada. Hoje, nós podemos alcançar
de estarmos entre o décimo ao 15º em torno de área plantada e também de produção, né? Uhum. E há mercado para todo esse crescimento projetado aí, para se caso o produtor queira, então, utilizar a cultura do gergelim como safrinha, depois de por exemplo, de um cultivo de soja? Nós temos mercado asiático, que a abertura do mercado asiático, se ocorrer com a China, que nós esperamos que ocorra para o gergelim, nós temos um potencial de exportação incrível. Hoje o Brasil já exporta para mais de 40 países, principalmente para países da Arábia, para a Arábia Saudita, para os povos árabes de modo geral, para a Índia, para a China, para o Japão. Hoje nós já temos o mercado japonês, mexicano, mesmo dentro da América do Sul, nós temos também mercado potencial para exportação. Tá? E no consumo interno, nós temos condições de aumentarem muito o nosso hábito alimentar. Hoje, o consumidor, ele busca por produtos saudáveis, e o gergelim, a semente de gergelim tem essa qualidade de nós podermos ter um óleo de excelente qualidade alimentar, um grão altamente nutritivo, então, que é onde o mercado consumidor está demandando. Então, nós esperamos que, num futuro próximo, o gergelim possa estar fazendo parte da prateleira comum, né, no supermercado para o hábito, mas aí tem que haver uma mudança de hábito. E essa mudança de hábito para consumo de produtos mais saudáveis está acontecendo. E é nesse mercado que o gergelim também poderá crescer muito internamente. Tá, deixa eu ver aqui. Acabou que a gente falou um pouquinho da potencialidade da cultura também, nessa parte, né? Deixa eu ver aqui. O terceiro tópico que você passou, contribuição da pesquisa para a expansão do cultivo. A gente pode deixar no outro vídeo. Eu queria te fazer uma pergunta na parte agronômica. Quais são as necessidades dessa cultura e quais são as contribuições dela também? Acho que ficaria interessante, né? Nair, agronomicamente falando, qual é a necessidade da cultura do gergelim e quais são as contribuições dessa cultura também para aquele ambiente onde está sendo cultivado? Francis, o gergelim é uma cultura que necessita de uma certa disponibilidade hídrica. Por exemplo, vamos começar pelo clima, em torno de 400 a 500 milímetros de chuva durante o seu cultivo, no máximo. Já permite que ele externe todo o seu potencial de cultivo, que pode chegar a quase 2 toneladas de grãos. Em termos de solo, assim como qualquer espécie, ele tem as suas necessidades nutricionais, de nitrogênio, de fósforo, de potássio e de alguns micronutrientes que são necessários para o enchimento do grão, para a maior produtividade. Tá? Em termos de manejo da cultura, é importante a gente destacar que a Embrapa Algodão, desde 1986, ela vem trabalhando a pesquisa com gergelim. Então, hoje, até uns 5 anos atrás, todas as recomendações necessárias para o cultivo e a expansão da produtividade do gergelim, aumento da produção do gergelim, estavam muito voltados para a região semiárida, onde nós temos uma tradição de cultivo do gergelim na região semiárida. Então, todo o trabalho que a Embrapa desenvolveu até então foi sempre pensando nesse segmento de agricultor de base familiar. Com a expansão do mercado, né, houve a necessidade de nós fazermos ajustes tecnológicos, que chamamos, ou seja, para que a planta pudesse externar toda a sua potencialidade em cultivo de larga escala, como acontece hoje na região centro-oeste. Então, para essa situação, para esse ambiente de cultivo, há necessidade de muitas melhorias ainda, identificação, e que são contínuas para qualquer região, né? Identificação das necessidades nutricionais da cultura, manejos das melhores cultivares mais adaptadas ao cultivo mecanizado, ao cultivo em larga escala, manejo fitossanitário, ou seja, identificação de inseticidas, de herbicidas, de fungicidas que normalmente são utilizadas no cultivo mecanizado, né? Ajustes em máquinas e implementos para colheita.
Aí você observa que as necessidades de recomendações ainda estão acontecendo para essa expansão da cultura. Então, a Embrapa Algodão vem todo um trabalho junto a parceiros como do Mato Grosso, parceiros do Pará, parceiros de alguns estados da região Nordeste, para que nós possamos fazer aprimoramento das recomendações de cultivo do gergelim. Em termos de cultivares, nós temos, até então, a Embrapa, quando lançou suas cultivares de gergelim, a cultivar de gergelim tem uma característica de abertura de frutos, que a gente chama de deiscência das cápsulas. Né? E essa deiscência da cápsula, no cultivo de base familiar, não era problema, porque o produtor, na época da colheita, estava no estágio certo de colheita, cortava, deixava secar e fazia o processamento. Mas já no cultivo em larga escala, que é tudo mecanizado, então precisa ter algumas características essenciais, que é a uniformidade de floração e maturação e essa deiscência menor. Por isso, hoje é o que se busca na pesquisa uma cultivar, né, com essa característica de menor abertura da cápsula, que nós chamamos de uma característica de aderência placental. O que é isso? As sementes ficam aderidas no eixo central do fruto ou da cápsula e não se perdem durante o processo da colheita. Então, é uma das características que nós precisamos trabalhar na pesquisa, além do manejo fitossanitário. Falando em manejo fitossanitário, a cultura do gergelim ela é considerada uma minor crop. Ela é uma cultura de suporte fitossanitário insuficiente. São pouquíssimos produtos agroquímicos que são registrados hoje no Ministério da Agricultura, seja herbicida, seja inseticida, seja fungicida. Temos produtos, sim, mas são poucos. Para herbicida, há necessidade de registrar esses produtos. E hoje nós, junto ao Ministério da Agricultura, nós estamos trabalhando para que possamos, junto com empresas que produzem e vendem os agroquímicos, né, os produtos ativos, para testar alguns produtos comerciais para promover a expansão de uso do gergelim. Normalmente, alguns produtores têm utilizado muito produtos que são usados na soja, no feijão, porque ainda não tem produtos registrados. É claro que a pesquisa já tem algumas informações, mas é só informação de pesquisa. O produto ainda não está registrado junto ao MAPA para ser utilizado para o manejo fitossanitário da cultura. E além de trabalhos também nos ajustes da colheita. A colheita no gergelim sempre foi feita com máquinas adaptadas, então nós estamos buscando todos esses ajustes para que nós possamos extrair todo o potencial da cultura, potencial genético, que é quase de 2 toneladas, durante o processo de colheita. Hoje a nossa produtividade gira em torno de 800, e alguns produtores já chega a 1.200, mas o potencial é muito superior a 1.500 quilos por hectare. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Pois é, gente, se você ainda não está inscrito no nosso canal YouTube, vai lá, youtube.com/Paracatu Rural. A gente já passou de 95 mil inscritos e nossa meta é chegar aos 100 mil ainda em 2023. E você pode ser nosso parceiro aqui do Paracatu Rural. Uma das formas é acompanhar as nossas redes sociais. Como já falei, o YouTube, inscreva-se, marque o sininho. Também tem o Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários aplicativos de áudio. É só pesquisar aí por Paracatu Rural.
Por falar em Paracatu Rural, tem o site paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os seus amigos, enviar para todo mundo. Se puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou um patrocinador. Traz a sua empresa para anunciar aqui no nosso programa ou no nosso site, nas redes sociais. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Um abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, também pela TV Milagro e pela rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Fique crendo na palavra abençoada do Senhor. Que Ele te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.